Bom dia, igreja. Bom dia, que bom que estamos aqui nessa manhã. Para quem não me conhece, sou o pastor Jairo, um dos pastores dessa igreja, o mais bonito e engraçado do nosso time. Viu como é esse engraçado? Gente, que bom. Hoje, pensando na mensagem que eu ia... Hoje nós não estamos em série, ia pregar uma mensagem avulsa, aí eu mandei para a Adriana e para o Felipe 3 opções, fiz uma enquetezinha no nosso grupo e falei, escolhem aí, eu dei 3 temas. Aí os dois votaram num tema, eu votei no outro e eu ganhei. O meu voto tinha peso 3, eles se deram mal. Aí por que você pediu para a gente votar? Não sei também porque eu pedi não, eu queria pregar essa outra aqui. Mas a mensagem que eu escolhi nessa manhã se chama o Evangelho da Moeda. O Evangelho da Moeda. Dinheiro é um tema muito importante na Bíblia. Dinheiro é um tema importante na Bíblia. As Escrituras, possuem aproximadamente 300 versículos sobre anjos, se você procurar sobre anjos, 500 versículos sobre amor, 700 versículos sobre fé e mais de 2.350 versículos sobre dinheiro e riqueza. Mas essa quantidade de textos dedicados na palavra de Deus a respeito sobre esse assunto não impediu que cristãos e simpatizantes da fé compreendessem de maneira errada o que a Bíblia nos ensina sobre dinheiro e riqueza. Do mesmo ponto de partida da palavra, alguns usam para dizer que o dinheiro é mau, o dinheiro é ruim, o dinheiro é a raiz de todo mal. E outros vão usar a palavra para dizer que o dinheiro é promessa da vontade de Deus para a sua vida. Do mesmo texto, do mesmo ponto de partida. Encontramos textos e mais textos que parecem defender esses dois extremos. Vão defender a virtude da pobreza. Quanto menos eu tenho, mais santo eu sou e mais parecido eu sou com Jesus. E outros vão defender a virtude da prosperidade. Quanto mais eu obedeço a Deus, mais Ele vai me recompensar com riquezas, saúde, alegria. Interessante que tanto um extremo quanto o outro extremo está relacionado com esse misto de sacrifício e recompensa, certo? Na virtude da abnegação, do sacrifício, eu vou sacrificar o meu conforto, eu vou sacrificar os meus bens para alcançar piedade. Então eu me sacrifico e aí eu me torno mais santo. Já na virtude da prosperidade, eu busco piedade, eu vou ser santo porque sacrificando a minha carne, a minha vontade, então eu vou alcançar bênção, dinheiro, riqueza, bem-estar. A verdade é que Jesus não ensinou nenhuma virtude nem a outra, mesmo ele falando tanto sobre esse tema, dinheiro. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre o céu, mas ele mesmo nunca pediu dinheiro para ele. Jesus nunca pediu dinheiro para ele. Na verdade, ele pediu uma única vez, foi quando ele pediu uma moeda emprestada, para poder usar como ilustração no texto que nós vamos meditar nesse domingo. E eu queria pedir para vocês colocar de pé para poder fazer a leitura. Um dos pilares da nossa igreja é a palavra, e nós temos agora esse hábito de lermos junto a palavra. Para você que lê pouco, pelo menos já garante o domingo, Misericórdia, tem que ler a semana toda, não faz isso não. Então, vamos ler juntos todos aqui na tela, porque é a mesma versão, senão fica aquela leitura bizarra, cada um lendo um negócio. Então a gente vai ler junto, pode colocar na tela aí o texto, em Marcos 12, versículo 13. Vamos lá? 1, 2, 3 e...
Parabéns, está bonito, gente. Vocês melhoraram muito, podem sentar. As primeiras semanas era triste. Está ficando bom. Então esse é o nosso texto dessa manhã, desse domingo. Aqui no capítulo 12 de Marcos, Jesus começa contando uma parábola sobre os lavradores maus. Então nele ele conta que lavradores foram contratados para cuidar da vinha do Senhor, mas no fim dessa história termina com eles matando o filho do dono para herdar a terra. Jesus faz aqui um paralelo dessa história com a sua própria história. Eu sou a pedra angular que os construtores rejeitaram. E os fariseus compreenderam que a parábola se tratava sobre eles. E por isso, eles estavam tramando para poder prender Jesus. E essa é uma informação muito importante antes de começar esse texto. Porque a pergunta sobre o imposto tem essa motivação. Eles não queriam saber a opinião de Jesus, eles queriam prender Jesus. Naquele tempo existia uma aliança entre duas elites de Jerusalém. Os fariseus, que a gente conhece mais, e os políticos herodianos, que vêm de Herodes, o Grande. Esses dois grupos, essas duas elites, aceitavam a ocupação romana na Judéia. Os fariseus, eles aceitavam a ocupação romana porque eles entendiam que os romanos estarem ali em Jerusalém, em toda a Judéia, era uma punição divina. Então, eles têm que estar aqui mesmo, a gente merece isso. E os herodianos, judeus que seguiam ou serviam autoridades dos descendentes de Herodes, o Grande, aceitavam a ocupação porque eles ganhavam uma vantagem financeira e política. Então, no versículo 13, nós vemos que essas duas lideranças, desses dois grandes grupos, enviam homens para apanhar Jesus em alguma coisa que ele estivesse falando. Esse tal de Jesus gosta de falar muito, ele fala em praça pública. Vamos colocar ele então numa situação de sinuca. E aí eu coloquei uma imagem aqui da sinuca, para poder, porque muitos não sabem o que significa esse esporte. Quando a gente fala essa expressão, colocou fulano em sinuca, o objetivo desse jogo é você matar as suas bolas com a bola branca. Então você não pode bater com taco em qualquer lugar, você usa a bola branca para derrubar outras bolas. E quando o adversário é bom, ele te coloca numa situação em sinuca, onde a sua bola branca não tem ângulo para acertar a bola que você precisa, e aí você erra. Se fosse o Jairo nessa situação, tinha sido preso, eu estaria em sinuca. Mas Jesus era um mestre sinuqueiro, então ele tinha toda a artimanha, e lógico que não tinha como prender Jesus, ele era o Jesusão, certo? Então, apesar do tema da pergunta ser sobre dinheiro, na forma de imposto a Roma, o tema nunca foi a motivação dos fariseus e dos políticos ali. Então eles começam a pergunta, olha só a falsidade que eles começam o texto, porque nem eles acreditavam no que eles estavam falando a respeito de Jesus. Mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial, não demonstra favoritismo, ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então eles fazem a pergunta que podia ser o fim de Jesus. É certo pagar imposto a César ou não? Cada província romana cobrava diversas taxas do povo. E a pior taxa que existia era o tributo imperial. O tributo imperial era a pior taxa. Era um valor individual que cada cidadão tinha que pagar no mesmo valor. Não importava se você era rico ou pobre, todo mundo pagava o mesmo tributo imperial. Era um imposto que era um exemplo de uma humilhação nacional. E o pior... E por que essa pergunta era tão perigosa para Jesus? Ele tinha dois cenários nessa pergunta. Se ele respondesse que o imposto era injusto, então o imposto é injusto, o povo não precisa pagar. Nesse cenário, Jesus ia preso, porque era um crime contra Roma. Então, se ele pode passar o próximo slide. Se ele fala que é injusto, Jesus é preso. Porque se ele fala agora que o imposto é justo, essa resposta colocaria Jesus contra o povo, porque Jesus, para muitos dos seus seguidores, era uma espécie de libertador. Até mesmo seus discípulos, em determinada parte da caminhada, entendiam que ele seria o Messias que estabeleceria o seu reino físico na terra. Alguns até queriam, mestre, quando o Senhor for lá, o nosso rei, sentar no trono, arruma aqui uma vaga, um cargo de confiança, sabe? À sua direita, à sua esquerda. Então, eles tinham essa compreensão errada. Então, se Jesus validasse a ocupação romana, tem que pagar imposto mesmo, então talvez Jesus não era aquele que eles esperavam. E essa resposta desgastaria o relacionamento de Jesus com esse povo. Então ele estava numa sinuca. Se ele falasse que paga, ele se dava mal. Se ele falasse que não paga, ele também se dava mal. Jesus, assim que escuta a pergunta, ele percebe que é uma provocação. E ele responde, por que vocês tentam me pegar numa armadilha?
E aí ele responde com um pedido em seguida de uma outra pergunta. Ele fala, me mostra uma moeda de prata. E eu falo. E aí eles pegam um denário romano, uma moeda que equivalia a um dia de trabalho, um dia de salário de trabalho do romano. Então, quando eles deram a moeda, ele disse de quem são a imagem e o título nela gravado. E uma das faces estava gravada a imagem do César. E na outra, sempre tinha uma cena que glorificava o seu reino. Os fariseus responderam, a imagem é de César, então deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus. Jesus resolveu a equação porque ele não tratou o dinheiro porque ele tratou o dinheiro como o dinheiro deve ser tratado, como meio. O dinheiro é meio, não é fim. Para Jesus, a moeda era apenas uma moeda. Ela só tinha valor e significado porque as pessoas concediam isso a ela. Apesar aqui desse cenário das injustiças, da taxação do governo romano, Jesus, nesse momento, deu legitimidade ao poder político de Roma. O domínio romano sobre vocês hoje é realidade. Então, eles têm autoridade para cobrar tributo, certo? Mas, como vimos, para o povo, a questão não era só dinheiro. Para eles era muito mais do que dinheiro, era muito mais do que um tributo. Era a humilhação de serem uma nação submissa. A obrigação de eu trabalhar para eu pagar e enriquecer o meu opressor. Eu estou trabalhando, eu quero que Roma saia daqui, certo? Mas eu estou trabalhando e estou enriquecendo, estou me enfraquecendo para fortalecer o meu adversário. É uma sensação de impotência e meio parecido com o que a gente vive nos nossos dias. Tem alguém aqui que gosta de pagar imposto? Eu amo pagar imposto. Quando chega aqueles boletos, me dá um prazer, eu glorifico a Deus. Ninguém gosta de pagar imposto, em nenhum momento, né? Mas a gente sempre fala, se o dinheiro que eu pagasse voltasse, se de fato melhorasse, não importa o governo, sempre foi assim, né? Se a gente pagasse e tivesse escola, se o nosso asfalto fosse bom, se tivesse as coisas acontecendo, assim, é ruim, mas pelo menos eu estou vendo as coisas acontecer e aí, assim, está tudo bem. Mas, aí, nessa forma, a gente até concorda. Quando a gente percebe que a finalidade vai ser positiva. Mas quando cobram um valor alto da gente para ser mal administrado, alocado em lugares errados e para piorar, quando a gente ainda sabe que tem desvio de corrupção, isso nos mata. Né? Pagar imposto. Fere o nosso senso de justiça, faz a gente sentir que a gente perdeu o controle. Não é mais só dinheiro. Há 12 anos atrás, em junho de 2013, o nosso país parou por conta de 20 centavos. 20 centavos. O Estado de São Paulo resolveu aumentar a tarifa de ônibus, metrô e trem de R$ 3,00 para R$ 3,20. E aí começou um pequeno protesto na cidade de São Paulo por conta disso, mas aos poucos foi ganhando o país. Né? E não era mais só a questão dos 20 centavos, mas o país inteiro se juntou em insatisfação por conta das diversas outras pautas, como corrupção, gasto excessivo com Copa do Mundo. Né? Não vai ter Copa, lembra? Era melhor que não tivesse tido mesmo, né, com a humilhação que a gente teve. Pior do que o imposto foi o que a Alemanha fez com a gente. Não vai ter Copa. E começou aquele frisson, aquela movimentação no país inteiro, parou por conta de 20 centavos. E as pessoas gritavam, não é só por 20 centavos. Porque o povo, é só isso, a gente baixa, volta para 3. Não é mais só R$3, agora a gente quer outras coisas. Isso despertou no povo esse sentimento que estava acumulado, essa insatisfação. E era meio que, nessa época que o país parou, em 2013. Então, esse era o sentimento do povo, pagar tributo a César. Era o que eles estavam sentindo aqui. A moeda representa a nossa identidade. Se nós somos livres ou se nós somos servos. Se estamos no controle ou se somos controlados. A moeda é o fim. A moeda é o fim. Mas quando o dinheiro se torna esse lugar de esperança, ele deixa de ser meio e se torna fim. E quando nós depositamos toda a nossa confiança de que por meio do dinheiro nós encontraremos paz e no coração, ele se torna esse lugar, esse fim. E nós podemos muitas vezes dar nomes diferentes. A questão não é dinheiro, a questão é família, certo? O meu lugar de segurança é família, o meu lugar de segurança é conforto, realização, estabilidade. Uma palavra muito forte na nossa cidade. A impressão é de que o dinheiro é um meio para eu chegar nesse lugar, um lugar onde eu vou ter paz.
Mas no processo, o objetivo acaba se misturando com o caminho, porque eu preciso de dinheiro para chegar na meta. E depois que eu tenho dinheiro para chegar na meta, agora eu preciso de mais dinheiro para me manter na meta. Ou então a meta já não é mais suficiente, eu percebo que eu preciso de mais coisa. E acaba que eu fico nesse ciclo sem fim. O dinheiro já não é mais meio, o dinheiro é fim. E Jesus já havia nos advertido a respeito desse perigo. Em Mateus 6:24, ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nas versões mais novas da sua Bíblia, talvez você vai encontrar aí que você não pode servir a Deus e ao dinheiro, certo? Mas não é isso que Jesus quis dizer. Jesus não está falando sobre dinheiro. Dinheiro não é igual a mamon. Mamon é dinheiro elevado à categoria de um Deus. É quando o dinheiro é elevado a uma categoria de Deus. É o dinheiro que ganha status de divindade. Das realidades que nós temos na vida, dinheiro é a que tem mais potencial em ocupar o lugar que Deus tem nos nossos corações. Ele tem essa capacidade de reivindicar de nós lealdade, exigir fidelidade, de nos tornar servos. O dinheiro pode ocupar esse lugar e ter esse poder sobre nós. Quando ele ganha essa dimensão nas nossas vidas, quando o dinheiro ocupa esse lugar nas nossas vidas, ele deixa de ser dinheiro e ele se torna mamon. John Wesley, certa vez ele falou: tão logo o dinheiro cai no meu bolso, cadê onde está a citação? Agora perdi, está aqui na tela. Tão logo o dinheiro cai no meu bolso e eu dou uma maneira de distribuí-lo ou doá-lo para que o dinheiro no meu bolso não encontre um lugar no meu coração. O dinheiro cai no meu bolso, ou eu dou ou eu distribuo, porque senão esse dinheiro vai encontrar um caminho no meu coração. Quando o dinheiro deixa de ser meio e passa a ser fim, ele se torna um ídolo. E todo ídolo é um rival de Deus. Todo ídolo é um rival de Deus. Se Deus pedir A para mim, o ídolo vai pedir B. Por isso que se eu passo a amar um Deus, a um ídolo, eu desprezo o outro Deus. Se eu me dedico a um, por consequência, eu passo a odiar o outro. A Bíblia fala tanto sobre dinheiro para nós, porque ele é disparado a maior fonte de adoração da humanidade. E isso acontece porque o dinheiro é um ídolo sutil. Ele gosta de fingir que ele é meio, não é só um meio. Para que você não perceba que você está servindo a ele, como um escravo serve a um mestre, a um senhor. Todo ídolo gosta de se esconder atrás de uma aparência mais nobre. Por exemplo, uma família, uma realização pessoal. Tudo que eu faço é pela minha família. Eu estou trabalhando muito, é pela minha família. Eu estou acumulando muito, é pela minha família. Eu não tenho tempo para as coisas de Deus por conta da minha família. Então você se esconde. E é o que ele deseja que você pense mesmo. Porque todo ídolo, qualquer ídolo, dinheiro ou qualquer outro, quer que você tenha essa sensação de que você está no controle. Não, quem manda é você. A hora que você quiser, você para. A hora que você quiser fazer diferente, você faz. Certo? É você que manda. E ao mesmo tempo, ele vai se tornando o seu provedor. A gente acabou de cantar, Jirê, meu provedor, certo? E o ídolo fala assim, não, eu sou o seu provedor. Se você parar, eu paro, certo? Então, é ele em quem me sustenta, é nele que eu confio, é ele que eu preciso ter ao meu lado no momento de dificuldade. É exatamente um papel de Deus. Então, Jesus, quando pega aquela moeda emprestada e pergunta para os fariseus qual é a imagem que eles veem nela, eles respondem, é a imagem de César. Augustus foi o primeiro imperador romano que atribuiu a si o título, o status de divino. Então eu não sou só mais um imperador, eu sou Deus sobre vocês. Tanto que no denário, coloquem a imagem do denário, no denário de César Augusto Tibério, filho de Augustus Otaviano, constava que ele era filho do divino. Então a moeda, para esse povo, servia como um símbolo de governo terreno. Eu governo sobre vocês no terreno e no espiritual. Eu sou Deus terreno militar, mas sou Deus espiritual de vocês. Então quando Jesus responde aos fariseus que somente reconhecia o governo terreno, sim, vocês ocuparam aqui a Judéia,
Vocês têm direito a essa parte. Dê a César o que ele merece. A menor parte, que é o imposto. A menor parte vocês podem dar a César, o imposto. Mas a Deus o que ele merece de vocês. A verdadeira devoção, a glória, o louvor somente a Deus. Olha quanta informação Jesus extrai de uma simples moeda. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa manhã: qual a imagem que aparece quando você olha para o seu dinheiro? Se você pega o seu dinheiro, qual imagem você vai ver nesse dinheiro? Tem uma expressão no inglês, coloca aí, follow the money. É uma expressão muito famosa e ela é usada, significa siga o dinheiro, essa expressão. Então ela é usada para dizer que em esquemas de corrupção, o dinheiro vai deixar rastros no caminho e você, seguindo o rastro do dinheiro, você chega na fonte da corrupção, no autor do crime. Então siga o dinheiro. Você quer saber quem fez? Você quer saber onde começou tudo? Vai seguindo o rastro do dinheiro, vai olhando de conta que conta, de compra, vai seguindo os extratos, que uma hora você vai chegar no autor do crime. Follow the money, siga o dinheiro. Nas nossas vidas é possível também a gente fazer esse mesmo exercício apenas seguindo o rastro do dinheiro. E eu estava pensando sobre isso, analisando um extrato bancário, analisando aí 1 ano seu de extrato bancário, é possível descobrir quase tudo sobre a sua vida. Se eu olhar o seu extrato, eu consigo ver quanto você gasta na escola das crianças e aonde elas estudam. Eu consigo ver o quanto você gasta em alimentação e em que restaurantes você normalmente frequenta. Eu consigo ver quantas empresas de streamer você assina, se é Netflix, Amazon, Disney ou todas, né? Eu consigo ver o quanto você gastou nas suas últimas férias, em que hotel que você ficou, e até a moeda do país que você visitou, olhando seu extrato. Eu consigo ver quanto que você gasta com luz, gasolina, mercado, se você mora de aluguel, se você paga condomínio. Eu consigo ver se você é uma pessoa que economiza, ou se você gasta tudo, não tem controle financeiro. Eu consigo até ver onde você investe, se você investe em fundo, previdência, cripto, até no pior cenário, título de capitalização. A gente consegue ver tudo isso. Eu consigo também ver, como eu falei, se você é uma pessoa controlada ou se você tem inúmeras parcelas em aberto, pagando juros sobre juros. Resumindo, a gente pode encontrar onde está o seu coração. E seguindo, para onde vai o seu dinheiro? Nós também podemos ver uma imagem. Mas qual seria a imagem que Jesus veria olhando para o seu dinheiro? Seria a sua imagem, o seu rosto, ou seria a glória de Deus? Qual parte do seu dinheiro hoje não é sobre você ou para o seu bem? Qual parte do seu dinheiro hoje não é sobre você ou para o seu bem? O nosso dinheiro é uma imagem de quem nós somos. E a imagem, talvez, daquilo que é mais importante para nós. Talvez Jesus tenha falado mais sobre dinheiro do que para o céu, porque as pessoas estão mais preocupadas em ficar sem dinheiro do que ficar sem o céu. Em Mateus 6, capítulo 6, versículo 19 a 21, ele vai dizer a respeito disso, sobre riqueza: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Por isso que, muitas vezes, quando um fator externo atinge o nosso dinheiro, nós ficamos tão afetados, porque atinge o nosso coração. Talvez o seu pensamento nessa manhã pode ser parecido com o meu, quando eu estava preparando esse sermão. Deus, mas essa mensagem não é para mim, certo? Eu não tenho problema com dinheiro, eu entrego dízimo, eu oferto, eu sou generoso sempre que eu posso, mas quando eu parei para olhar o caminho do meu dinheiro, eu encontrei muito mais a minha imagem do que a imagem de Deus. E toda vez que nós vamos lá no nosso tesouro, né, especial, separado, protegido, e a gente tira uma moeda, se a imagem dessa moeda for a nossa face, no outro lado dessa moeda vai ter a imagem de um ídolo, que não é Deus. Né? A Jairo, o que é de Jairo, ao ídolo, o que é do ídolo. Porque Jesus é claro sobre isso, não tem como servir a 2 senhores. Não dá para ter esse jeitinho, ou é ou não é, sabe? Não tem meio termo. E como eu falei, o dinheiro, ele é o ídolo mais sutil que você pode ter. E todo ídolo cobra de você um preço, ou seja, a sua vida. Tem um preço, nada é de graça, não existe almoço grátis.
E eu quero te dizer nessa manhã que Jesus, ele é um tipo diferente de Senhor. Jesus, ele quer o teu coração. Ele não quer comprar o seu amor nem com prosperidade material. Ele não fica barganhando contigo, me ame que eu vou te fazer próspero. E também ele nem quer que você seja averso, né, ter aversão ao dinheiro. A verdade, para pensar, nós não temos nada para oferecer para o Senhor. A gente não tem nada para oferecer para o Senhor. Nosso Deus não é um Deus interesseiro, diferente de qualquer outro ídolo. Nosso Deus não tem interesse em nada do que você pode dar para Ele. Deus quer ter relacionamento contigo. Ele não quer o que você tem, porque Ele sabe que o que você tem é dado por Ele. Amém? Nosso Deus, para pensar, é um Deus satisfeito nele mesmo. É um Deus satisfeito. Deus não está em crise, Deus não está fazendo terapia, Deus não está, não é inseguro, precisando de elogio. Aí vocês não vierem esse domingo, cantarem para mim, me elogiarem, me adorarem, eu vou ficar meio em crise. Nosso Deus é satisfeito, nosso Deus é pleno. Ele é resolvido, sempre foi. Então Jesus, quando nos olha, ele consegue enxergar o nosso interior. E lá no nosso interior ele vai encontrar uma imagem embaçada, suja, quase apagada, que é a imagem do Pai dele. Mas quando ele nos encontra, é como se ele estivesse encontrando uma moeda antiga que já passou em tantas mãos, tantos lugares, e com o tempo já até perdeu o seu valor. E isso acontece por conta do nosso pecado, né, das nossas transgressões, dos nossos erros. Nós somos essa imagem arranhada de Deus por conta da corrupção, do pecado, dos nossos desejos e vontades. Mas diferente de um ídolo, todo ídolo vai te pegar e vai usufruir de você e vai gastar você e descartar. Essa é a dinâmica de um ídolo. Mas diferente de qualquer outro ídolo, né, o nosso Senhor é aquele que restaura o nosso valor. É aquele que te pega sem valor, sem você ter nada para oferecer e concede valor à sua vida, te trata, te restaura. Ele morreu para que a nossa imagem pudesse ser lavada por meio do sangue de Jesus, a sua imagem é restaurada. Agora, quando o Pai me vê e te vê nessa manhã, Ele vê o Filho, amém? Então, esse sacrifício possibilitou que nós tivéssemos para que o meu coração pudesse encontrar um novo tesouro, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde o ladrão não arromba e não furta. O dinheiro agora já não é mais o meu fim. O dinheiro não me controla, o dinheiro, ele me serve. Ele não é meu Senhor, mas ele me serve, ele é meio, como qualquer parte da minha vida, é meio para glorificar o meu Senhor. Tudo que eu faço, a minha família não é fim, a minha família é meio. A minha igreja não é o fim, a minha igreja é meio. Os meus dons, a minha saúde, os meus bens, tudo isso é meio para glorificar a Deus. Amém? E aí nós podemos falar a Deus o que é de Deus, a minha vida, a minha devoção, a minha adoração, a honra e a glória. E nós podemos orar como o salmista orou. Senhor, protege-me, ó Deus, pois em Ti eu me refugio, encontro lugar de descanso em Ti. Ao Senhor eu declaro, Tu és o meu Senhor e eu não tenho bem nenhum além de Ti. Amém? Nessa manhã, com base nessa mensagem, nós também vamos ter oportunidade de adorar e confessar e declarar que o Senhor a Deus o que é de Deus, ou seja, as nossas vidas, por meio da celebração da ceia. Eu quero te convidar nessa manhã a participar da ceia. Se você está em comunhão com Deus, primeiramente, comunhão com a tua igreja, você é convidado a participar da nossa ceia. Então, os nossos voluntários vão distribuir a ceia nessa manhã, mas eu quero orar contigo a respeito disso, enquanto eles se organizam. E que feche seus olhos. E eu quero te dar alguns segundos, minutos, para que você possa apresentar a sua vida diante de tudo isso que a gente leu aqui nessa manhã e conversou. Apresenta o seu coração a Deus. Deus, o som da minha vida nessa manhã. O Senhor separou esse momento para que eu estivesse aqui. Eu sei, Deus, que eu tenho o hábito de vir à igreja, de separar todos os domingos para estar contigo, em comunhão com essa comunidade espiritual. Mas nessa manhã, Deus, eu quero apresentar mais uma vez meu coração ao Senhor. É muito comum, Deus, ao longo da jornada de um discípulo, a fé diminuir, as preocupações desse mundo trazerem ansiedade,
trazer um desequilíbrio, Deus, e até mesmo muitas vezes nos afastar, Deus, da Tua vontade. E com o tempo, Deus, quando nós estamos longe de Ti, Deus, por algum motivo, a gente vai pouco a pouco permitindo que qualquer outra coisa comunique sobre nós o nosso valor. Começamos a nos enxergar da forma como o mundo nos enxerga, com a pressão, com a preocupação, e com isso vem a comparação, ó Deus, e a gente começa a acreditar e atribuir sobre nós coisas que não vêm de Ti, coisas que o Senhor nos morreu para vivermos diferente. E nós queremos apresentar nessa manhã as nossas vidas a Ti, ó Deus, clamando para que o Senhor tenha liberdade por meio do Espírito Santo aqui nesse lugar, de fazer uma reforma, se preciso, sobre os nossos interesses, os nossos planos, o nosso caminho. Jesus, que o Senhor tenha liberdade para mudar, Deus, a forma como nós temos nos relacionado contigo. Muitas vezes temos apresentado ao Senhor não só a questão de dinheiro, mas a nossa vida é o que sobra. É o que sobra do meu tempo, é o que sobra do meu relacionamento, da minha atenção. Porque pouco a pouco permitimos, Deus, coisas que foram criadas para nos servir, para nos abençoar, se tornarem fim e não meio, Deus. E aí, aquele trabalho que pedimos ao Senhor já se torna desculpa para não estarmos com o Senhor. Aquela família que nós clamamos e oramos para o Senhor nos dar, hoje é desculpa para que a gente não tenha tempo e energia para o Senhor, ó Deus. Mas nos ajude, Senhor, a colocar essas coisas no lugar em que elas devem estar, que é meio como a minha família é um instrumento para adorar ao meu Deus. A minha igreja é instrumento para adorar o meu Deus. O meu trabalho, as minhas finanças, os meus recursos, a minha influência, a minha energia, a minha saúde é meio. Porque, Pai, quando vivemos dessa forma, nós podemos experimentar da Tua plenitude todos os dias. Que o Senhor possa olhar, Pai, para as nossas vidas, para os nossos bens, e a imagem que está nessas coisas é a imagem de Jesus. Que o Senhor olhe para Deus, para tudo aquilo que nós temos, para as nossas mãos, para as nossas posses, e ver a imagem de Cristo, a Cristo que é de Cristo. Nessa manhã, que o Senhor tenha liberdade, Pai, para nos corrigir, para nos convencer, para nos tratar, para avançarmos, Deus. Nós queremos ser uma igreja firmada em Cristo, na Tua palavra, onde o Senhor é a nossa prioridade, onde nós avançamos contigo, porque tudo que temos vem do Senhor e é para o Senhor, ó Deus. Fala, Pai, aos nossos corações essa manhã, no nome santo de Jesus. Amém.